liberdade de ficar um pouco mais pertinho de vocês. Talvez quem está mais lá no fundo, a gente não consiga se ver tanto. Mas hoje eu quero trazer um pouquinho de uma mensagem para vocês, esses jovens, mas para todos nós, ao refletirmos na santa e bondosa Palavra de Deus. Essa semana eu tive a possibilidade de ter um encontro com alguns pastores e foi feita uma pergunta para mim e para os outros que estavam reunidos. A pergunta é: qual é o seu maior medo? Qual é o seu maior medo? É difícil de colocar em palavras quando a gente pensa justamente nesse tema, né? Medo. Foi difícil descrever e colocar uma única situação muitas vezes, porque às vezes é um conjunto de coisas que mexem com a gente, que nos causam medo. Ontem, quando a gente estava reunido, vocês junto com os pais, eu fiz essa pergunta, né? Qual é o maior medo de vocês? Você, congregação, vocês que estão aqui, qual é o maior medo de vocês? O que vocês sentem medo? O que vocês sentem angústia? Sobre o que vocês acordam de noite e aquilo pesa o coração de vocês? De fato, é difícil pensar. Talvez alguns vão ter medo de situações até um pouco mais simples, como medo de altura, ou medos de não ficar em lugares fechados. Outros talvez vão ter muito medo de falar em público. Difícil falar em público. Outros talvez vão ter medo de errar. Alguns vão ter medo de ser criticados. Outros podem ter medo de ficarem sozinhos ou não ter amigos. Quais são os seus maiores medos? Talvez os pais que estão aqui, quem sabe um dos medos seja: será que eu vou conseguir cuidar da minha família? Dar o sustento necessário que é preciso? Talvez aqui em São Paulo seja um medo muito presente da violência. Às vezes a gente sai na rua, como é que eu vou lidar com esse medo? E se por acaso acontecer alguma coisa comigo? Medo de andar e nunca estar tranquilo. Quem sabe aquele medo de deixar o filho ir sozinho para um lugar. Aqueles que passaram por isso recentemente talvez vão sentir isso. Aquele medo de talvez não ter tanto controle da situação. Sabe, esse medo, ele gera uma certa impotência diante daquela situação. A gente não tem controle daquilo, aquilo nos gera uma aflição, uma angústia, e por uma certa forma eu não tenho o que fazer. E por não ter o que fazer, não ter o controle daquilo, aquilo começa a me consumir, me dominar. E agora, o que eu faço? Quando foi feita essa pergunta para mim, no início da semana, logo me veio à mente um tipo de medo que eu acredito que está no coração da grande maioria de nós. O medo dos nossos filhos, ou das pessoas que a gente ama. Não vamos colocar tão específico o filho, mas de todas as pessoas que a gente ama, perder a fé no Salvador Jesus. Diante do mundo que a gente vive, das situações que estão ao nosso redor, esse é um dos medos que eu tenho. As pessoas que a gente ama não serem seguidores de Jesus, ou não terem esse coração no Evangelho, não viverem a salvação. Esse é um medo que eu tenho. Mas a gente confia, né? Que Deus está cuidando de tudo. Mas não há como negar. E ontem uma das coisas que eles comentaram foi justamente o medo que todos nós temos. O medo da morte. Ou talvez daqueles que foram antes de nós. Como é que eu vou viver sem aquela pessoa ao meu lado? Ou às vezes o medo da própria morte. Como é que as pessoas que ficaram vão permanecer? Talvez vocês tenham filhos pequenos que são dependentes e tudo gera situações de angústias e aflições, tudo gera medo ao nosso coração. Quando nós olhamos para a palavra do nosso Deus,
ele fala sobre isso, sobre todas essas angústias, sobre todas essas situações. E se a gente olhar para a narrativa bíblica de Gênesis até Apocalipse, a gente vai perceber inúmeras situações e pessoas que foram usadas por Deus para serem arautos, para serem mensageiros, para falar dessa mensagem, desde lá do início até o fim. Que passaram por dificuldades, que passaram por aflições. Quais foram os medos dessas pessoas? É de fato que a gente vai ter exemplos como Moisés, que enfrentou o faraó. Nós vamos ter situações, por exemplo, como o profeta Elias, que enfrentou o rei Acabe, a rainha Jezabel, que enfrentou 450 profetas de um povo pagão. Talvez a gente vai se lembrar de Daniel, que estava lá na cova dos leões. Talvez a gente vai se lembrar, talvez até do apóstolo Paulo, que enfrentou o imperador. Ou de João mesmo, que estava preso numa ilha como escravo. A gente vai se lembrar, mas quais foram os medos dessas pessoas? Desses nomes que a gente lembra pela coragem da fé, por terem testemunhado aquilo que Deus os deu para testemunhar. Mas se a gente lembrar da história e situações que a gente vivenciou nos nossos encontros, e vocês sabem, Moisés teve medo de falar com o faraó, lá naquela situação da sacerdente. Eu não sei o que falar, eu não consigo falar. Deus teve que trazer o seu irmão para falar no lugar dele. Elias, por exemplo, que enfrentou durante 3 anos e meio a seca, por situações horríveis, de não ter alimento suficiente, e enfrenta o rei Acabe, enfrenta 450, depois ele se coloca no meio de uma rocha, numa caverna, ao ponto de ter uma angústia tão forte no seu coração, de se sentir medo em relação até à própria vida. A gente vai ver o próprio Daniel, que passou por inúmeras situações, que inúmeros reis, se colocava todos os dias com a janela aberta em direção ao templo, dizendo: ó Senhor, cuida de mim, porque sozinho eu não consigo. A gente vai ver o apóstolo Paulo, que quando ele entra, por exemplo, na cidade de Corinto, ele diz que o seu corpo estava tremendo, diante das angústias da situação que ele ia enfrentar. Todos sentiram medo. Ninguém que a gente olha e que percebe que foram os heróis da fé, não sentiram medo, todos sentiram medo. Inclusive João, que estava ali preso numa ilha de Patmos. A gente sabe que no início da igreja cristã, muitos deles eram perseguidos por causa da fé. Perseguidos ao ponto de perderem as suas vidas, perseguidos ao ponto de serem levados em lugares para trabalharem como escravos. João já estava uma idade avançada quando ele estava ali presente. O cansaço, o peso, esse contexto, será que era disso que João tinha medo? De estar como escravo numa ilha rochosa, por causa que ele testemunhava? Será que era esse o medo dele? Talvez, poderia, mas não foi esse medo que ele colocou na sua palavra, especialmente quando a gente lê o livro aqui do livro de Apocalipse, capítulo 1. Quando isso acontece, o livro começa a falar que foi no dia do Senhor. E esse dia do Senhor é o dia da ressurreição, no domingo da ressurreição. Ou seja, ele está refletindo esse momento onde os cristãos começaram a se reunir justamente como a gente está fazendo hoje, no domingo da ressurreição, lembrando a ressurreição de Jesus. Foi nesse momento que Jesus apareceu, mas o Jesus de uma forma que ele nunca tinha visto antes. O Jesus glorificado, o Jesus exaltado, o Jesus Deus. E diante disso, é interessante observar que João ele não fala que estava com medo dessa situação que ele estava passando, das aflições que ele passava, mas ele estava com medo de estar diante do Cordeiro de Deus. Estava com medo de estar diante do Jesus glorificado. Por que será? Por que ele estava com medo de estar diante de Jesus? Um Jesus que ele conheceu ao longo de pelo menos 3 anos e conviveu, que era um discípulo amado. Por que agora ele estava com medo do Jesus glorificado? Porque é justamente o fato de a gente estar na presença do Deus Todo-Poderoso, a gente enxerga quem a gente é. E a gente enxerga os nossos pecados, a gente enxerga as nossas fraquezas, a gente enxerga
os nossos erros, a gente enxerga a nossa vida e há um espelho para o nosso coração. E quando ele percebe isso, e percebe essa realidade pecadora, ele cai como se estivesse morto. Ele cai como se estivesse morto, porque João reconheceu que os seus pecados, ele não se considerava digno de estar na presença do Senhor. O seu medo era de não ser digno de receber o perdão. E como vimos então, o trabalho forçado, as dores do cansaço, entre tantas outras adversidades, não era o principal medo de João, mas a possibilidade de não receber o perdão dos pecados e de não estar na presença de Deus. E agora a gente faz uma reflexão para nós também. A palavra de Deus diz que nós somos pecadores. É na nossa natureza, nós nascemos assim, desde a concepção. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos coloca longe de Deus. O pecado faz com que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. E diante dessa situação, diante da realidade que a gente sabe que o salário do pecado é a morte, a gente também se coloca diante de Deus, como muitos outros perguntaram ao longo das narrativas bíblicas: e agora? O que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? Será que é salvação para mim? E diante desse desespero, diante dessa angústia, a gente percebe justamente aquilo que Deus faz em Cristo Jesus. Diante do desespero de João, diante do medo de não ser digno, diante dos seus muitos pecados caídos aos pés de Jesus, ele ouve do seu Salvador, aquele que vive, que ele não vem para julgar ou condenar João, mas ele vem para trazer esperança. E é justamente isso que o próprio João reverbera na sua primeira carta. Se eu falar que eu não sou pecador, eu estou mentindo para Deus. Eu não posso dizer para Deus que eu não sou pecador, eu sou. Mas eu confio naquele que é fiel e justo para trazer o perdão de todos os nossos pecados. Só que Jesus, ele traz esse perdão de uma maneira muito contextual e muito própria para João. Ele diz uma palavra muito simples, mas muito profunda: não tenha medo. Não tenha medo. E essa expressão, não tenha medo, me chamou a atenção. Comecei a olhar. Será que Deus fala outras vezes, em outros contextos, não tenha medo? E ali a gente vai se surpreender. Porque Deus, ele não cansa de falar isso para o nosso coração: não tenha medo. Por exemplo, lá quando Deus chama Abraão, vocês se lembram um pouco dessa história? Abraão estava na sua cidade, junto com a sua família, e de repente Deus fala assim: Abraão, nem era Abraão ainda, Abrão, sai da tua terra, pega a tua esposa Sara e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você não sabe onde é, só tem a promessa de que por meio da sua descendência você vai abençoar muitos povos, vai ser como as estrelas do céu, como as areias da praia. E nesse contexto, Deus diz assim: depois disso Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Diante dessa angústia que talvez vocês vão passar também: e agora? O que eu vou fazer? E agora? Que profissão eu vou ter? E agora? Como é que será a constituição da minha família? Sabe desses medos que a gente não sabe o que vai acontecer, mas que certamente vão acontecer nesses próximos anos? Também Deus fala assim: não tenha medo. Ou a gente continua essa história desse pequeno chamado, dessa pequena família, que Deus vai mostrando para Abraão: olha, não é por você, mas é por mim. Quando todas as opções que Abraão tinha dessa descendência ser continuada, Deus fala: não, eu que vou fazer, eu que vou proteger, eu que vou conduzir. E Ele vai fazendo isso. De uma pequena família tem uma nação: Abraão, Isaque e Jacó.
E tem uma nação, a nação de Israel, que passa por todos os momentos e todas as situações, até chegar lá em Isaías, por exemplo, dentro de um contexto de perseguição de outros povos vindo, Deus fala por meio do profeta: não tenha medo, pois eu o salvarei, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Ou seja, diante de muitas angústias, o que Deus fala para vocês: você é meu, eu conheço você pelo seu nome, não se preocupe. Mas essa história continua, a gente podia ficar no Antigo Testamento por muito tempo, mas vamos para o Novo Testamento, vamos pensar numa jovem judia, que simples, humilde, que de repente o anjo chega para ela e fala: Maria, você vai ser a mãe do Salvador Jesus, que vem salvar o mundo de todos os seus pecados. De repente, o Deus que criou todas as coisas resolve caber dentro do ser humano. Ele vem habitar dentro de Maria e ali Jesus vem a nascer para salvar a todos nós. E diante de todo esse contexto que a gente consegue entender os medos que Maria estava sentindo, diante de tudo aquilo que as outras pessoas poderiam pensar sobre ela, sua família. A gente sabe um pouco de José, e de repente Deus fala, o anjo fala: não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. A gente pode continuar quando Jesus agora chama os discípulos para seguirem nessa missão, e de repente, naquela pesca maravilhosa, Jesus faz aquele milagre, e os discípulos caem de joelhos, e de repente Jesus chama assim: olha, sim, vocês vão ser pescadores, mas não tenham medo, de agora em diante você vai pescar gente. Qual que era a angústia de repente que estava no coração daqueles discípulos? Mas não tenha medo. A gente pode continuar com um pai que estava angustiado com uma filha doente em casa. Talvez vocês vão se lembrar da história de Jairo. Quem não passou, quem não teve alguém doente em casa, que de repente colocou isso em oração? E Jairo vai até Jesus, fala: mestre, minha filha está doente, venha comigo. Jesus vai com Jairo, vai caminhando. De repente, no meio do caminho, vem uns mestres, que trabalhava com Jairo, e fala assim: não preocupe mais o mestre Jesus, a tua filha morreu. E Jesus, ele faz assim, Jesus não se importou com a notícia. Jesus ouviu aquilo que eles falaram, mas Jesus não se importou com a notícia. Olhou para Jairo e falou assim: não tenha medo, tenha fé. E a gente vai até no final, agora, quando, momento muito específico, depois de Jesus ter multiplicado os pães e peixes, estava orando, vai até os discípulos que estavam no meio do mar da Galileia, na tempestade, estava andando. Talvez vocês se lembram dessa história. E eles pensam: é um fantasma que está vindo? E Jesus fala assim: não tenham medo, sou eu. A gente pode seguir, quando Jesus está na última semana entrando lá em Jerusalém, ele reverbera aquilo que o povo, que Zacarias escreve: povo de Jerusalém, não tenham medo, veja, aí vem o seu rei montado num jumentinho. Ou então, depois da ressurreição, quando os anjos falam para aquelas mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Eu acredito que a gente já entendeu que se não tenha medo, serve para todas as situações da nossa vida. É incrível o quanto Deus fala conosco e vem falar conosco em relação às nossas angústias e às nossas aflições. Essas palavras não são só para essas pessoas, mas pense, é para cada um de vocês, é para cada um de nós, nas angústias e nas aflições que a gente está passando hoje e agora. Jesus explica tudo isso. Por que a gente não precisa ter medo? Nos últimos versículos aqui, de Apocalipse 17 e 18, especialmente aqui: não tenham medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todos sempre. Sou eu.
E diante da ressurreição de Jesus, sabe o que desaparece? O maior medo que nós temos, que é o medo da morte. Diante da ressurreição de Jesus, o medo da morte desaparece. Eu não estou dizendo que a gente não vai sofrer. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter saudade. Eu não estou dizendo que isso não vai machucar o nosso coração. Mas eu estou dizendo que isso não vai nos desesperar. Porque a gente sabe que aquele que vive, ressuscitou e promete ressurreição para todos nós. Essa é a promessa que Deus nos dá. Porque quando nós mudamos o nosso foco, o medo muda e a confiança cresce. E é interessante essas duas relações. Tanto o medo como a confiança, nós não temos o controle. O medo é aquela angústia que está diante de nós, mas eu não sei, eu não tenho um controle sobre aquilo. E se a gente alimenta o medo, ele nos consome. Agora a confiança, eu também não tenho o controle sobre essa situação. Mas quanto mais eu alimento a confiança no Senhor e no Salvador Jesus, ela não me consome, ela não me destrói, mas ela me ampara, ela me fortalece, ela nos sustenta. Em que áreas da vida você sente medo? Vocês sentem medo? Enquanto vivemos aqui, nós vamos constantemente, diariamente, a gente não controla isso. Nós vamos sentir medos. E de uma forma muito especial, vocês vão sentir nesses próximos anos. Muita coisa vai acontecer. Vai ser os anos, talvez os melhores da vida de vocês, mas vão ser os mais difíceis. Os mais difíceis, eu digo, especialmente quando se fala ou se pensa na firmeza da fé. Aquilo que o Evangelho falou para nós hoje. Fiquem firmes. A gente não sabe o dia e a hora. Fiquem firmes. Por quê? Porque Jesus conhece o coração de vocês, Ele diz assim, eu conheço. Não se preocupe. Abra teu coração, não tenha medo. E para você, querida congregação, e todos nós que estamos hoje reunidos, a minha oração também é para que a gente não tenha medo de viver essa mensagem de ressurreição e de nova vida. A gente lembra daquilo que o apóstolo Paulo escreveu lá na cidade de Corinto. Ele compartilhou um dos seus medos. Certa noite Paulo teve uma visão e nela o Senhor disse, não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Paulo estava com medo de entrar na cidade de Corinto. Paulo estava com vontade de abandonar tudo. Mas Deus vem e falou para o coração dele, não se preocupe, eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas dessa cidade são minhas. E Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus àquela gente. Querida igreja, querida congregação, queridos confirmandos, que bom que a gente pode estar refletindo sobre isso, pensando sobre isso, abrindo o nosso coração. Primeiro, não tenham medo de pesquisar aquilo que aflige a tua vida e teu coração. E no momento que você reconhece isso, não tenha medo de colocar nas mãos de Deus. Porque o que Ele faz? Ele vai direto naquilo que te aflige, naquilo que te incomoda, naquilo que muitas vezes te faz afastar da presença dEle e fala assim, não, eu estou contigo, eu quero caminhar com você, não tenha medo, fique firme. Amém. Vamos se colocar em pé?